Já voltamos, turminha. E ontem a gente falou aqui sobre a fase de mata-mata da Libertadores, mas a discussão ainda não acabou. Tá rolando muito debate sobre os duelos, então vamos para a nossa enquete do dia. Qual clube paulista terá o confronto mais difícil nas oitavas da Libertadores? São Paulo contra Nacional? Palmeiras contra Botafogo? Então entra lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Aí você aproveita, se inscreva no nosso canal, a gente sempre coloca aqui nosso Instagram, nosso YouTube para você se inscrever. Beleza? E aí, Garrafa, qual você acha que é o confronto mais difícil? Ontem a gente até falava, né? Boa noite, Michele, Salazar, boa noite vocês acompanhando a Gazeta Esportiva. Ontem a gente falava aqui logo do sorteio, né? Eu entendo que o São Paulo avança, é favorito contra o Nacional. Pelo momento que vive, e o Palmeiras, é claro que esse confronto não vai acontecer agora, mas o Palmeiras eu entendo que vai ter dificuldades contra o Botafogo. O Botafogo vive um bom momento. Semana que vem, olha, coisa poderia se complicar, mas o Palmeiras obviamente tem uma base montada, tem possibilidade clara de avançar, é um dos favoritos à conquista do título, mas respondendo essa enquete, na comparação entre Palmeiras e São Paulo, o adversário do Palmeiras é muito mais complicado. Olha, boa noite, gente. Mais uma vez, boa noite. Prazer estar de volta. Eu estou com o Garrafa nessa. O Palmeiras tem o confronto mais difícil. Eu sempre entendo que os confrontos caseiros dificultam, né? Todo mundo se conhece. Tem o aspecto mando de campo também, que às vezes pesa bastante aqui no Brasil. Em alguns casos, mais do que no exterior, dependendo do time da Libertadores. E o Palmeiras, desculpa, Salazar, o Palmeiras tem esses ingredientes aí do ano passado. Exato, eu ia citar isso. Você tem toda essa relação extra-campo com o Botafogo, aliado ao fato do Botafogo estar numa crescente legal. Se tiver disputa de pênalti, o Textor bate de um lado e a Leila bate do outro. Depois falaram que eles fizeram amizade, as pazes, mas entre os dois o mais difícil, aparentemente, né? Futebol. Já ouviu a frase de que é uma caixinha de surpresa? Então, nossa! Aparentemente, do Palmeiras é o mais difícil. É isso aí. Bom, e a semana de seleção brasileira em dose dupla nos amistosos, hoje tem a feminina, enquanto sábado quem joga é a masculina. Para você ficar por dentro de tudo, a Marina está na telinha. Boa noite, Má. Começa falando pra gente, por favor, pela equipe do Arthur Elias. Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Seu pedido é uma ordem. Vamos falar então da seleção feminina que entra em campo já, 8 horas da noite, para enfrentar a Jamaica nesse segundo amistoso. Sim, no sábado, as brasileiras venceram por 4-0 lá na Arena Pernambuco. Mais de 27 mil pessoas viram aí um show de Marta. Foram 2 gols da Rainha nesse 4-0. E hoje, então, novamente contra jamaicanas, mais um amistoso aí do Brasil, para fechar essa série pequena, mas que é o último amistoso antes da convocação final para a Olimpíada de Paris. Exatamente. Então, esses 2 jogos estão servindo também para o Arthur Elias tomar as suas últimas decisões. Essa convocação final vai ser no dia 2 de julho. Hoje, então, o jogo novamente contra a Jamaica, às 8 da noite, na Arena Fonte Nova. Um público também bastante esperado, aí mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Agora, passando para a seleção masculina, a gente vem acompanhando desde a última semana aí, que alguns jogadores vêm se apresentando a seleção brasileira que está lá em Orlando, nos Estados Unidos, para uma série também de 2 amistosos antes da disputa da Copa América. Ontem chegaram por lá, né, em Orlando, o Hendrick vindo do Palmeiras, também o goleiro Rafael do São Paulo, o Ederson, que é lá da Atalanta, também o Bento do Atlético Paranaense e o Arana do Atlético Mineiro. Eles chegaram ontem, então o grupo só vai se completar amanhã, porque amanhã chega um trio aí campeão pelo Real Madrid, Vini Júnior, Éder Militão e o Rodrigo também. Os 2 amistosos vão acontecer, o primeiro no sábado contra o México às 10 da noite e no dia 12, na outra semana ainda, contra os Estados Unidos. Lembrando que esses 2 jogos são justamente os 2 últimos antes da Copa América. A Copa América que para o Brasil vai se iniciar no dia 24 contra a Costa Rica, lá em Los Angeles. Tá bom, Mi? Obrigada, Má. E aí, Salazar, Garrafa, meninas se preparando, o Brasil vai jogar. Então, eu tô, assim, curioso e esperançoso para a sequência que teremos da seleção brasileira, porque o Arthur Elias está lá. Para mim, ele já merecia essa oportunidade há um tempo.
Tenho muita esperança que ele repita o sucesso do Corinthians na seleção brasileira, ainda mais agora ao lado da Cris Gambaré. Então eu tô otimista com essa seleção feminina, diferente da masculina, que apesar de eu achar que tem um potencial enorme, talvez possa aí de repente montar o melhor ataque desde 2006. Eu acho que esse é. Mas enfim. Mas não ganhou nada. O problema então, é o resto ali. Eu acho que 2002. Eu tô curioso, tô um pouquinho curioso para ver essas duas seleções, Garra. O masculino não arranca suspiros, essa é a verdade. Mas pode arrancar, né? Pode. Há uma expectativa, mas eu confesso... Há quanto tempo a gente não tinha tanta peça boa na frente? Mas assim, o Salazar, você também, se você for pegar a referência de peças grandiosas de seleção brasileira, com todo o respeito a essa nova geração, elas estão distantes no meu entendimento. Não, então, por exemplo, por isso que eu falei 2006, porque 2006 é aquele Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, aquela seleção. Depois disso, então, olhando para a parte da frente ali, eu acho que nós temos a melhor... Nós temos a melhor, mas essa geração ainda está muito distante, no meu entendimento, tecnicamente, dessa que você citou. Não, aí eu acho concordo, que ainda deixa a desejar. Então não arranca... Mas também não precisa... mas é que o brasileiro foi mal acostumado, né? E no feminino é o que você falou. Tem uma expectativa maior, já tem uma base montada, tanto no aspecto de campo como no aspecto diretivo. Então a tendência é caminhar legal. Bom, o Santos amargou ontem a segunda derrota consecutiva na Série B e deixou escapar a liderança do campeonato. Vamos conferir como foi o tropeço do time do Carille. Diferente do jogo do Amazonas, teve atitude, criamos oportunidades, infelizmente não fez o gol e precisava ter um pouquinho mais de atenção nos gols que foram tomados, né? Então é momento para a gente ter sabedoria, começar a projetar o outro jogo e voltar a ter vitórias o quanto antes. Muito bem, puxa vida, que pena, né? Mais uma derrota aí. Para mim, assim, não dá para passar o pano. Catastrófico, vergonhoso. O Santos já está jogando a Série B, o que é um fardo para o torcedor santista. Você pega o lanterna da Série B e perde, sabe? É demais, eu acho que é demais. O Santos não pode esquecer o tamanho dele e não pode esquecer o protagonismo que ele deve ter na Série B. O acesso não é mais do que obrigação, mas não é porque se pegar o acesso tá bom, tudo bem, é obrigação pegar o acesso, mas não tem que passar por isso aí. Não tinha nem que estar lá, tá na Série B, não tem que passar por isso aí, vergonhoso. Os dois gols, como disse ali o Carille, é uma falha defensiva na entrada da área, os dois lances, uma falha defensiva na entrada da área que para mim tem a ver um pouco com uma espécie de salto alto. Eu sou o Santos, eu estou pegando lanterna, estou na Série B, está confortável, está tranquilo. O Santos jogou desatento, jogou em outro ritmo e correu quando percebeu que estava no prejuízo, estava em desvantagem, aí começou a correr mais, começou a tentar pressionar o Botafogo, o que também seria obrigação do time. Então, assim, não gostei da atuação do Santos e, para mim, não dá para passar pano. Uma vergonha o resultado. Os santistas lá da minha Cambé de Londrina estavam todos empolgados, né? A tendência era de um Santos vencendo a equipe do Botafogo. Isso não aconteceu e passa muito do que disse o Salazar. Né? O jogo é jogado, o lambari é pescado. As coisas não vão acontecer apenas com a camisa gloriosa do Santos Futebol Clube, não. O Santos não fez uma boa partida, me pareceu que faltou foco, faltou empenho. O Santos tem que tratar com seriedade como vinha fazendo o começo da competição. Não é porque ganhou 4 jogos, a coisa parece que se desenhou de uma forma muito tranquila, muito fácil, que a coisa vai acontecer, não. Rapidamente o time foi para terceiro, sabe assim. E aí a pressão vem. Então é a hora de... Mas eu acredito que vai subir para a Série A. Deve subir, mas jogar a Série B e perder pro lanterna da Série B é que demais, é difícil ganhar tudo, né, gente? Tá indo bem, mas mas esse tipo de jogo aí, esse era um jogo... Calma. Contato direto com o Alexandre Silvestre, na Academia de Futebol. Boa noite, Silver! O que o Palmeiras está fazendo nessa parada da data FIFA? Enquanto o Gazeta Esportiva festeja 34 anos de existência, que marca incrível, o Palmeiras está de folga, Michele. Folga tripla. Ontem, hoje, amanhã, reapresentação marcada para quinta-feira aqui na academia, com treinamento em 2 períodos, onde o Abel Ferreira vai começar a trabalhar essa mini reformulação com data FIFA, Copa América, no mínimo 3 jogadores ausentes disputando a Copa América, o Endrick, o Gustavo Gomes, o Rios, o Piquerez também pode ser chamado pela seleção do Uruguai. O Palmeiras já perdeu o Endrick,
O Dudu, por exemplo, é um reforço que está sendo tratado como reforço pelo Abel Ferreira, porque tanto tempo fora, né? Estourou o joelho, cirurgia complicada, uma recuperação lenta, difícil, dramático. O Dudu está trabalhando bastante, chegou a trabalhar normalmente no gramado dias atrás, sentiu um probleminha muscular na panturrilha da perna, o que é muito natural para quem vem desse tipo de lesão no joelho, né? Mas ele está trabalhando para acelerar, não acelerar, mas para tentar ficar inteiro, para voltar ao time no próximo jogo, pelo menos ficar no banco de reservas. E quando será o próximo jogo? Perguntaria a bancada. O próximo jogo do Palmeiras é dia 13, quinta-feira da semana que vem, Campeonato Brasileiro em casa, Allianz Parque, para alegria do Abel Ferreira, contra o Vascão da Gama, do nosso querido repórter José Paes, que daqui a pouco vai chegar aqui no Gazeta Esportiva com as informações do outro lado do muro, diretamente do CCT da Barra Funda, com as coisas do São Paulo. Então é isso, Michele. Nesse processo todo, muitos garotos que pouco são aproveitados devem ganhar oportunidades, como o Fabinho, como o Naves, que é um zagueiro que até joga bastante com o Abel Ferreira. Algum outro menino da base deve ser pensado. O Abel vai fazer uma espécie de reestruturação, tem um plano para reformular esse elenco. O Palmeiras está perdendo mais uma peça agora na janela do meio do ano, que é uma joia da base, o Luiz Guilherme, que já está no profissional há algum tempo, só que o Luiz Guilherme, como já tem 18 anos, deve ir embora agora na metade do ano, está negociando. Últimos detalhes entre Palmeiras e West Ham da Inglaterra. O Palmeiras tem direito a 80% do valor, que deve girar em torno de 30 milhões de euros, aproximadamente 170 milhões de reais. 80% são do Palmeiras, o restante do jogador, do staff, do empresário, aquela coisa toda. O Palmeiras está tentando ainda manter 20% da fatia da pizza, para lá na frente, se o West Ham resolver vender o garoto, o Palmeiras também abocanhar uma graninha. Outro que deve ir embora, só que daqui a um ano praticamente, é o Estevão, também está em processo final de negociação com o Chelsea da Inglaterra. Aí um valor muito mais alto, 45 milhões de euros, mais 20 milhões de euros em bônus, em metas a serem alcançadas no formato do Endrick com o Real Madrid. Só que aí o Palmeiras tenta segurar o menino pelo menos até o final de julho, agosto do ano que vem. Ele poderia sair já quando completar 18 anos em abril de 2025, mas como tem um Mundial de Clubes na metade da próxima temporada, o Palmeiras está tentando ficar com o jogador por mais um tempo para ele poder disputar o Mundial de Clubes, esse super Mundial de Clubes da FIFA. É isso, daqui a pouco eu volto para falar de um reforço de fato, que é o menino que veio da Lazio, que não é tão menino assim. Estamos falando de Felipe Anderson, ex-jogador do Santos, que jogou um bom tempo no futebol europeu, mais de uma década jogando lá na Europa. Legal, Silvestre. Fala, Salazar. O Silvestre foi bonzinho com o Felipe Anderson. Menino, ele era menino da Vila, né? Quando inclusive era setorista do Santos. Anos? Uns 30? Ah, não lembro, mas 27, já é homem, né? Não, já não é tão Agora, deixa eu ver. Cara, eu tô curioso pelo retorno do Dudu. Achei essa notícia do Silvestre, claro, Estevão, as saídas fazem parte, era esperado, nenhuma novidade. Acho que o Palmeiras está fazendo um bom negócio mesmo, porque o valor é estratosférico. A gente lamenta o garoto ir embora cedo, mas o valor é muito alto, a negociação é muito boa e quem sabe ele ainda poderemos ver ele em um tempinho aqui no Brasil. Infelizmente é a realidade dos clubes brasileiros, não só do Palmeiras. Agora eu estou ansioso, curioso para ver esse retorno do Dudu. Quando ele voltou ao Palmeiras, né, que ele veio do futebol árabe, ficou uma dúvida, será que vai conseguir? Será que aquele velho Dudu? E ele foi muito bem. Depois o Palmeiras renovou com ele e ele voltou aí bem, teve ali, deu umas osciladas e tudo mais, mas sempre jogando, sempre sendo muito importante. Vamos ver, estou curioso. A lesão grave, importante, muito tempo fora. Só que é uma lacuna no elenco desde a saída dele. Quem sabe ele voltando, ele mesmo vai conseguir preencher e resolver esse problema. Então, veja o quanto o Palmeiras está organizado no todo, né? Na sua estrutura, porque o Palmeiras perde o Endrick para o Real Madrid e vai perder um garoto que ainda nem se consolidou como titular, né? Mas perde uma peça importante que vai para o Real Madrid, que é um cara que, querendo ou não, eu acho que ele ainda está em maturação, o Endrick tem muito a evoluir, obviamente, mas era um cara que vinha sendo peça fundamental. E não causa pânico nem no torcedor, né, e muito menos na comissão técnica, vai fazer falta? Claro que vai, mas aí você já começa a falar de outras possibilidades. Tem a volta do Dudu, e eu concordo, a gente não sabe exatamente como vai voltar, a gente torce para que ele volte no melhor da forma dele. O Felipe Anderson, que tinha mercado na Europa e ele opta em voltar para o Palmeiras. 31 anos. Né? Ele 31 opta anos.
até pelo fato do Palmeiras estar empilhando títulos por aí, é um desejo dele conquistar Baita títulos. contratação. Né? Então, boa, né? o que é isso, Michele? Isso é tudo resultado de um trabalho sendo muito bem feito, na base, na estrutura de time. Você pode questionar, o Palmeiras não está... Quem que cuida da base do Palmeiras? O Sampaio. O João Paulo, né? Mas a diretoria tem dado todo esse suporte. O que você pode até questionar, o Palmeiras de desempenho nos últimos jogos não está bem. Mas o Palmeiras está sempre na bica dos principais títulos. Normal, vai oscilar, né? não vai oscilar. voar João sempre, Paulo é Sampaio, normal. Né? Para vir aqui falar desse trabalho, né? Isso Sim. seria legal ele vir aqui falar. O Palmeiras desse oscila em desempenho. É O Palmeiras isso. não oscila em protagonismo nos campeonatos. Perfeito. Ele, mesmo quando ele oscila o desempenho dentro de campo, ele nunca deixa de estar entre os candidatos ao título. É isso mesmo. É isso que é importante para o torcedor. A gente traz mais um pouquinho de Palmeiras por aqui. Tem muito torcedor perguntando, Silvestre, sobre o Felipe Anderson. Afinal de contas, quando que ele vai estar pronto para estrear? Ô Michele, eu chamei ele de menino, né? É que eu já tô com 51 e pra mim quase todo mundo é menino, né? O cara tem 30 anos, eu tô com 51, pra mim é um garotão. Não, então, o Felipe Anderson, jogando fisicamente, ele tá ótimo. Ele jogou praticamente todas as partidas da Lazio nos últimos anos. É uma sequência de quase 150 jogos aproximadamente, jogando todas, né? Agora, ele ainda está sob contrato da Lazio, que vai terminar ao final deste mês de junho. Ao que consta, o Felipe Anderson já veio para o Brasil, já até concedeu uma declaração à TV do Palmeiras. Ele vai ter esse mês para resolver a mudança, as questões pessoais, familiares dele, e começa a trabalhar para valer aqui no primeiro dia do mês de julho. E tecnicamente falando, ele fica à disposição do Abel, se reunir condições para isso e se convencer o técnico, a partir do dia 10 de julho, quando ele será efetivamente inscrito, aquele lance do BID, aparecer lá no formulário da CBF e ficar à disposição do Abel a partir do dia 10 de julho. Um jogador que vem sim para compor ali do meio para frente, pode jogar pela beirada, ele costumava jogar mais para a ponta direita na Lazio, mas ele faz também ali um corredor central se precisar. Imagino que ele possa jogar também na esquerda. Um jogador que vem para somar e somar bastante ao elenco do Abel, que deve promover mais meninos da base e fazer uma salada aí para o segundo semestre desta temporada, minha querida. Mas Felipe Anderson está chegando, 31 anos, ótima contratação. Logo, logo já vai jogar. Muito bom. O torcedor do Palmeiras, principalmente, entendeu. O Felipe Anderson, depois que ele saiu do Santos, ele vai para a Lazio e joga 1, 2, 3, 4, 5 temporadas na Lazio. Sempre assim, 31 jogos na temporada, 41, 46. O cara vai para a Europa, para a Itália, desempenho sempre jogando. Nível. Foi para o West Ham, 3 temporadas, 40 jogos, 28 jogos, passou pelo Porto, voltou para a Lazio. Nas últimas 3 temporadas dele pela Lazio, aqui ele jogou menos, ele jogou 48 jogos. Então, assim, não estamos falando de um jogador encostado, não estamos falando de um jogador que está no submundo do mercado do futebol. Não, estamos falando de um jogador de 31 anos, que não é um jogador, ele não é menino, mas ele também não dá, para mim não dá nem para chamar de veterano. Tá bem para jogar, 31 tá anos, no auge ali, né? Um jogador que estava na Europa, num time grande da Europa, numa grande liga e jogando. Então, por isso que eu falo aqui, se vai dar certo ou não vai dar, gente, a gente não tem bola de cristal. Mas, ao meu ver, uma baita contratação pode ajudar e muito, pode mudar, inclusive, o nível desse meio de campo, principalmente do Palmeiras. E o grande barato do que acontece no Palmeiras é que quando chega um jogador desse nível, não é que o cara tem que pegar a camisa, jogar e tentar resolver. Não, porque tá tudo armado já. A engrenagem está funcionando. Para deixar ela funcionando melhor. Aí você põe, dá aquela tal, como a Michele, dá aquela azeitada, a coisa começa a fluir melhor, entendeu? Entra um pouquinho, vai adaptando e tal. É algo a mais, é um material a mais na mão de Abel Ferreira. Plus a mais. Não vou falar como diria o outro, né? A redundância. Entendeu? Como diria o outro, dentro da redundância. Então, é um algo a mais que tem o Abel para o elenco. Não é um jogador que chega e você fala, será que ele vai dar certo? Será que ele vai resolver o problema? Ele não vem para resolver o problema. Já é, né? E ele vem para compor esse elenco. jogador que, com esse potencial técnico todo que ele tem, numa engrenagem dessa, como disse o Garrafa aqui, cara, a chance dele conseguir colocar esse potencial todo em campo é muito grande, cresce muito. Porque ele vai estar num time organizado, bem estruturado. Tal. Então ele vai ter condição de jogar o que sabe no Palmeiras. Diferente de um time que chega lá para resolver tudo, fazer tudo sozinho, não é o caso. Então, olha, é um cara que pode fazer a diferença no Palmeiras. E é bom. E ele entra no lugar de quem?
Ali? Joga ali do meio pra frente, né? Ele pode jogar ou meio aberto, como jogava o Jadson com o Renato Augusto, lembra? Dá para jogar o Veiga com ele. Dá para fazer isso, dá para compor. E o Veiga também quando precisar, se precisar revezar também. O Scarpa fazia muito isso com o Veiga. O Veiga não jogava, o Scarpa vinha pro lugar do Veiga. O Veiga podia, o Scarpa abriu um pouquinho, o Veiga jogava mais centralizado. O Felipe vai jogar. Esse é o mérito do Abel, ele não se apega única e exclusivamente numa posição. O que ele fez com o Zé Rafael, ele transformou o Zé de 5 para 8, de 8 para 5. Ele já pôs. Ele põe o Mike jogando como um falso lateral, que acaba sendo mais um atacante junto com o Marcos. Então isso é a qualidade do treinador. Um jogador desse você encaixa. Agora sim, Pachecão, solta a bomba! Aqui a gente teve bomba de chocolate, mas agora é a bomba no Corinthians. Vamos aproveitar a presença do ilustre Thiago Salazar, que voltou de férias, descansado, tá com essa cara boa. E ele está aqui na bancada e a gente quer entender melhor, Salazar, qual é a novidade sobre o patrocínio do Timão. Tem chance de rescisão de contrato mesmo? Tem chance sim, Michele. Na semana retrasada, a VaiDeBet, ela fez uma notificação, ela mandou um e-mail para o Corinthians, uma notificação se mostrando preocupada com as recentes matérias que têm sido publicadas, veiculadas na imprensa, muitas das pautas que partiram aqui da Gazeta Esportiva, né, com as nossas revelações, e enfim, a situação foi avançando. E agora no dia 27, a VaiDeBet, ela notificou o Corinthians de maneira oficial, cobrando do Corinthians, deu prazo ali para o Corinthians de 10 dias, que, né, somando o dia 27, ele expira na sexta-feira, deu 10 dias para o Corinthians explicar essa situação que foi exposta pelo jornalista Juca Kfouri, da empresa que intermediou o negócio, está repassando dinheiro para uma outra empresa fantasma. Fantasma? É o que aparenta ser, de acordo com o que foi publicado pelo blog do Juca Kfouri. E a VaiDeBet, são tantas e tantas matérias sobre esse intermediário, e agora surgiu essa matéria que o intermediário pode estar passando dinheiro para uma empresa fantasma, Ministério Público em cima do caso, Polícia Civil em cima do caso. A VaiDeBet está se sentindo lesada. Ela está sentindo que o investimento dela pode não ter o retorno desejado e a imagem dela que está sendo exposta em notícias nada boas. Negativas. Né? É só esclarecer. Em notícias negativas. Foi o que eu disse, viu, Salazar? Foi o que eu disse há alguns dias, quando veio essa notícia do Juca. Eu falei, fosse eu o presidente do Corinthians, o que eu esperava do presidente? Não aquela notinha. Não, a nota dizendo, não, eu paguei a intermediadora e um abraço, não tem nada a ver com isso. Não, o presidente, eu esperava que o presidente chegasse e falasse, vamos apurar o que está realmente acontecendo, faço questão de apurar, porque é o nome do Corinthians, é o nome do nosso patrocinador, a gente tem que apurar e se tivermos culpados, esses culpados serão punidos. Era isso que a gente esperava, não, o presidente apareceu com uma nota, não, a partir do momento que eu paguei para ele, o que ele faz com o dinheiro, um abraço. Não é assim. A própria polícia não enxerga dessa maneira. E nem o patrocinador agora que toma essa postura. Eu quero saber onde eu estou colocando o meu dinheiro. Você tem ali, você tem a imagem, a reputação, o envolvimento, a possibilidade de ter um dirigente seu envolvido com isso, a polícia que vai averiguar agora. Ou seja, não é bacana para ninguém, você ainda corre o risco de ter alguém envolvido. Era questão de tempo disso acontecer, e se não houver realmente uma explicação... E aí, em cima disso, Michele, eles apresentaram uma notificação, e a notificação, ela acena com a possibilidade de rescisão. A notificação, ela cita uma cláusula anticorrupção que está no contrato entre Corinthians e VaiDeBet, que dá a ela a condição de sair, inclusive, sem pagar a multa. Então nem teria que pagar multa, por exemplo? Ela nem teria que pagar multa. Ela cita a cláusula nessa notificação ao Corinthians. O Corinthians se manifestou dessa cobrança? O Corinthians até agora não se manifestou. Então, assim, ela acena com essa possibilidade, cita a cláusula, dá 10 dias para o Corinthians dar explicações e ainda fala o documento, a notificação, fala do Corinthians apresentar soluções. Olha isso, mais do que explicações, ela pede soluções para o Corinthians. Falou, o presidente tinha que falar, não, a gente estamos tomando essa medida, afastamos fulano, ou abrimos, estamos numa parceria com o Ministério Público para a gente apurar, nada foi feito. Eu não sei, das duas uma, né, que a gente no meu caso aqui, eu tô falando, não sei, não falei com a assessoria nem com o presidente, o Salazar talvez saiba mais. Por exemplo, o presidente, será que talvez ele não queira falar, não queira se expor, porque
tem até receio, às vezes, de falar, porque às vezes fala uma besteira, Medo igual de falou, falar, medo de falar ou igual... não ter o que falar. Mas você tem que estar, você tem que estar amparado. Mas aí, pra... Michele, ele é o cara a habilidade sabe. política que compete a quem ocupa um cargo deste. Estou com o Garrafa nessa. Se ele chega, dá uma coletiva, responde, esclarece e fala, olha, esse nem ele eu sabe não direito. sei. Então, mas Não é, eu mas não ele é o sei. presidente. Eu não sei, fizemos um contrato, o jurídico aprovou, Isso. eu assinei. Agora, se está acontecendo tudo isso, eu sou o maior interessado em esclarecer e tudo mais. E se tiver alguém aqui da minha diretoria envolvido, Eu vou apurar. Eu vou apurar e vamos para o Conselho Deliberativo. isso. Enfim, se coloca à disposição. Porque às vezes agora, o presidente, eu imagino assim, o presidente tem tanta coisa para fazer que às vezes ele não viu tudo, entende? Exato. Então ele vai falar o quê? Às vezes ele não sabe todos Não, os Michele, detalhes. mas aí Não dá pra dizer- você não governa sozinho, né, Michele? Você tem uma equipe. Exato. Não, E a ele nova- tem que E é um ver- assunto seríssimo. Não é que a gente está falando de um problema lá na Copa que muita estragou coisa. alguma coisa lá. Não, estamos falando de uma coisa que envolve e atenção, um grande uma coisa patrocínio. rara, uma coisa que a gente tem que se... Duas coisas assim que a gente tem que se atentar. Uma, não se surpreendam se a Vaidbet deixar o Corinthians até o final do mês. Não se surpreendam, isso é algo pensado, Ai, avaliado a curto prazo, não mais aquela coisa a longo prazo. Essa já é a segunda notificação e é avaliado pela cúpula da Vaidbet a curto prazo o desembarque, como a gente chama, a ruptura do contrato com o Corinthians. Não. E aí, se isso acontecer, em tese, seriam 10% do valor a ser pago de multa, mas ela pode acionar essa cláusula e sair sem pagar nada para o Corinthians. E o Corinthians, lembrando, assumiu uma dívida grande com a antiga patrocinadora, De 60 milhões? 44 milhões. Não. Só com a patrocinadora, 40 mais 4 para Deixa advogado. eu falar uma coisa. Vaidbet, tá ótimo. Você está sendo bastante noticiado. Eu acho que mas- não tem que sair do Corinthians. Não tem que sair do Corinthians. Vai ser um problema, sério. Calma. Não saia do Corinthians. O Corinthians precisa desse patrocínio que é muito importante. Se o Corinthians pra ele. precisa e realmente precisa, tem que esclarecer, tem que se colocar à disposição. Essa é a Já- questão. eu sei- Isso foi eu- cobrado eu lá sei- atrás, eu Michele. sei que Mas eles não tiveram... pode perder a patrocinadora. Eles gente. tiveram algumas reuniões, antes dessas notificações. Toda vez que o Corinthians se manifestou, por exemplo, soltou uma nota oficial, porque teve uma reunião com a Vaidbet lá no Parque São Jorge e o Corinthians, inclusive, foi cobrado para se manifestar. E aí Antes disso também, soltaram uma arte de duas mãos juntas, estamos juntos e tudo mais. E quando fez isso, também fez isso porque houve uma cobrança da Vaidbet. Vem cá, e aí, né? Vamos, e aí conversar. Então o Corinthians está ali nos bastidores tentando se explicar, mas está muito claro que não está sendo suficiente nem satisfatório para a Vaidbet. Eu acho que tem que fazer isso que você falou, que a gente mostrou aqui. Presidente Augusto Melo, senta lá com o povo. Tenta Não adianta ir num apurar podcast de mais- um amiguinho, viu? Não, faz uma reunião interna. Não, estou dizendo uma reunião interna com o jurídico. Pega uns advogados bons também para obter informação. Porque às vezes o presidente não participou, não sabe e O tal. advogado que fez o contrato Ah. pediu demissão Pediu durante as demissão. minhas férias. O Yun Lee, ele é o advogado que, em tese, averigou o contrato junto com outros advogados. Ele era o chefe do departamento Não, jurídico chama do Corinthians. ele. Ele era o pediu chefe? demissão. O Ele era o chefe chefe foi embora? pediu demissão. A coisa tá ficando difícil aqui. Então não assim, tô sabendo para a falar. Vaidbet, e gente, atenção, o que eu falei sobre a possibilidade da Vaidbet deixar o Corinthians não é uma opinião, não é assim, em cima da notificação, o Salazar acha que eles vão sair. Não, isso é informação. A Vaidbet está avaliando a ruptura do contrato a curto prazo, talvez antes do final desse mês. Vamos aguardar para ver se vai acontecer. Mas é algo que está sendo discutido assim, agora lá. Eu acho o seguinte, eu acho que a empresa está sendo muito comentada. E eles não estão gostando do tipo de comentário. Sabe aquela coisa do engajamento ruim? Mas que a Vaidbet não tem culpa, né? Porque ela tá ali... Michele, mas você não pode... é aquela coisa, minha mãe sempre fala, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É essa a questão. Aí entra Minha aquela mãe também questão. fala isso. Minha Aí mãe para também mim é o fala isso. seguinte, é por isso, o contrato, nós revelamos aqui, não passou pelo compliance. O Corinthians não usou porque não quis, o compliance Gente, estava tem que lá. usar o compliance. Não usaram o compliance por uma opção. Nós temos o compliance. não é obrigado. Inclusive eu escutei isso da diretoria do Corinthians à época. Não, mas a gente não é obrigado. Passamos pelo departamento jurídico e tal. Bem, olha o que aconteceu. Aí a empresa que intermediou, uma empresa que nunca fez isso na vida, que não tinha regulamentação, trazida pelo superintendente de marketing, que trouxe o rapaz para trabalhar na campanha. A empresa não fazia esse tipo de trabalho. Então, assim, E é verdade que o Corinthians agora... correu o risco, se expôs. Você comentou que o advogado que fez o contrato não está mais. Isso, e não é tá verdade mais. que o superintendente também, por enquanto, não está mais, está Não, afastado? o superintendente de marketing
que trouxe o intermediário, que diz que trouxe a Vaidbet, está afastado. Ixi. O diretor jurídico, Também o Augusto tá. o diretor jurídico numa que situação, participou do hein? contrato pediu demissão O diretor jurídico. por não concordar com algumas práticas internas, por querer a demissão de outras pessoas de dentro. Por isso que eu sempre falo, tem muita gente que fala, isso é intriga da oposição e o Andrés quer voltar, vocês estão ajudando a oposição. Não, Gente, pior é que a oposição não é, do né? Corinthians está assistindo de camarote. Eles estão ruindo de dentro. Pra De fora, dentro. é. Isso está acontecendo de dentro. Gente, bom, mas Salazar, parando um pouco desse tema, Vaidbet, vai de Félix Torres, porque parece que você tem informação sobre esse tema também. É isso mesmo, Michele. O Félix Torres, a situação é a seguinte, o Corinthians assumiu ali uma dívida de cerca de 31 milhões de reais, convertendo já para o real, para trazer ele do Santos Laguna do México, certo? Jesus. Pois é. Uma das partes... O Corinthians já está devendo 2 meses de direitos de imagem para o Félix Torres e para todo mundo do elenco. Além disso, o Corinthians não conseguiu pagar a última parcela do pagamento ao Santos Laguna para contratar o Félix Torres. A última parcela é de quase 6 milhões de reais, cerca de 5,8 milhões. O Corinthians não conseguiu fazer esse pagamento. O Santos Laguna está cobrando. Só que tem uma multa. O Corinthians permitiu que no contrato tivesse multa para atraso de parcela. Ai. A multa é cerca de 15%. Então, o Corinthians está sendo cobrado nesse momento para pagar o que deve, mais 15% em cima do que deve, porque está no contrato que tem multa em cima da parcela. Atrasou uma parcela, tem multa na parcela. Nossa O Santos Laguna colocou isso no contrato, o Corinthians aceitou e o Corinthians agora está tentando o parcelamento da parcela. Tudo bem, eu estou te devendo esse valor, vamos parcelar, né, o problema de fluxo de caixa, só que o Santos Laguna, até onde eu sei, está irredutível, não está topando, está cobrando a dívida mais a multa da parcela para, de repente, não acionar o Corinthians na FIFA. E o Corinthians não pagou nem o Santos Laguna, nem os direitos de imagem dos últimos 2 meses para o Félix Torres e para os demais do elenco. Aí entra muito naquela questão que a gente falou muito aqui de início de ano. Essa diretoria, ela assume dizendo, olha, o problema financeiro é muito grave. E todos nós sabemos que é grave, porque só precisa pegar o balanço financeiro, não precisa ninguém falar. Tudo bem, você sabe que é grave. Aí você vai lá e gasta mais de 130 milhões em contratação no primeiro mês. Sim. O que aconteceu? Está acontecendo com essa diretoria o mesmo que aconteceu com as últimas. Se comprometeu a pagar um monte de coisa e não está conseguindo pagar. Dá pra chamar... Era a hora de se comprometer a pagar 130 milhões em contratações? Não dava, eu tinha que chamar a Leila para dar uma orientada. Essa é a situação com o Félix Torres agora. Michele. Leila não contrata ninguém. A Leila, Michele. tia Leila... O corintiano já está tão chateado, você fica não provocando, acha, hein? tio? E Pois o Felipe Anderson? Contratou o Felipe Anderson, mas espera um pouquinho, o diretor fica discutindo comigo aqui. Deixa eu explicar uma coisa, diretor. A Leila vai lá e contrata aqui, ó, pontualmente, entendeu? Agora a diretoria do Corinthians está um pouco atrapalhada. Ontem, aqui no Gazeta Esportiva, a gente questionou se o Neymar ia parar ou não para falar com a imprensa antes do leilão beneficente que ele promoveu. Porque, assim, nos últimos, sei lá quantos leilões que nós fomos, ele nunca parou para falar com a imprensa. Ele passava, tipo, superstar. E acredita que ele parou? Ele parou! E sabe aonde? Na frente do José Paes, o homem que sempre traz mais. E ele falou sobre os principais assuntos do momento. Bora! Alô, alô, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, na noite desta segunda-feira aconteceu o 4º leilão beneficente em prol do Instituto Neymar Júnior lá na Praia Grande. O evento aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no Clube Monte Líbano. Muitos artistas, muitas celebridades passaram pelo tapete vermelho, 24 lotes foram arrematados, um valor substancial arrecadado para o Instituto do Neymar Júnior. E o dono da festa parou para conversar com a gente ali no tapete vermelho. Eu chamei o homem, ele veio e a gente vai conferir agora aqui na tela do Gazeta Esportiva o que de melhor disse Neymar Júnior ao microfone da TV Gazeta. Vamos conferir. É um menino que eu amo de paixão, é um grande amigo que o futebol me deu e com certeza será coroado, né, com a bola de ouro e ele está incrível, está carregando a bandeira do nosso país ao redor do mundo e a gente fica muito feliz e torce muito por ele. Dolorida, muito sofrimento, né, ao longo desses meses, mas estou me recuperando, Hoje são 7 meses já da lesão, faltam alguns ainda, mas estamos indo.
ser triste. É muito ruim ficar de fora, obviamente, mas estarei na torcida com vocês. Espero que o Brasil possa ganhar. Tem time para isso, tem jogadores de muita qualidade. E, bom, é isso. Estamos na torcida, espero que o Dorival faça um grande trabalho com todo mundo. Estarei na torcida. Não, ainda não, o que falaram é totalmente mentira, não tem nada planejado. Tenho mais um ano de contrato com o Hilal, espero poder fazer uma grande temporada, porque infelizmente fiquei de fora essa última. E é isso, acho que vamos viver, né, pouco a pouco, tem muito tempo pela frente. Óbvio que Santos é meu time do coração. Obviamente que um dia quero voltar sim, mas não tenho nada planejado na cabeça. Que legal, muito legal. O Neymar parou, atendeu a imprensa ali. E vocês viram? Não vem para o Santos. Porque eu estava pensando, como é que ele vai vir para o Santos se ele ainda tem mais um ano de contrato? Porque surgiu tudo isso. Bom, vai falar do Neymar? Neymar falou, hein? Olha, fala o que você estava falando fora agora. Ele tem que... ele tá falando, mas não está jogando mais, lamentavelmente, né? O Neymar ele tem... Por que ele não foi o melhor do mundo, Garrafa? Porque ele preferiu se divertir com helicóptero, com barco, com outras coisas da vida dele, que é um direito dele, Mas aí eu te falo, o futebol... O Ronaldinho não se divertia com helicóptero, barco... Mas se divertiu mas o Ronaldinho quando quis jogar bola, jogou bola, focou. Então. E aí, ele até de forma precoce, ele parou. O Ronaldinho parou antes, porque ele queria usufruir das outras. O Neymar não larga uma coisa nem outra, né? E aí não faz nenhuma coisa nem outra direito. Quantos jogos que ele jogou lá na Arábia? Se ele tá machucado, ele tinha que estar lá, se recuperando lá, não, tá aqui no Brasil, entendeu? Então ele não tá focado mais na carreira dele. É lamentável, porque ele é diferente de tudo que a gente vê por aí. Eu penso o seguinte, o Neymar nessa entrevista, ele foi questionado, né, sobre ele não ter conseguido ser o melhor do mundo. Ninguém tem obrigação de ser o melhor do mundo, mas existia uma expectativa pela bola que ele tem. Claro. Ou que ele tinha, né? E, cara, para mim, as lesões, claro que atrapalharam, mas não foram só as lesões. Não. Decisões equivocadas, para onde ir, onde jogar. Para mim, 2 vezes ele tomou decisão equivocada. Planejamento de carreira, problemas extra-campo, em Copas do Mundo, em jogos, em campeonatos importantes com a seleção também, as dificuldades, o protagonismo excessivo que ele não soube, talvez, compartilhar da maneira ideal e não segurou a bronca quando precisou na Copa do Mundo. Então, assim... Não foram só as lesões. Nossa, você lembra naquela Copa que teve todo aquele escândalo da menina? Ali, Copa América, ele poderia ter acabado até a vida dele, né? Sim. Ainda bem que ele conseguiu sair daquela situação, mas você vê, né? Deu sorte ali, hein? Situações muito conturbadas que aconteceram com ele, Exato. né? Contato direto com o CCT da Barra Funda para falar sobre o São Paulo. O tricolor vai demorar um pouquinho para voltar a campo, mas o desempenho vem dando muito o que falar, não é mesmo, José Paz? E aí, o Neymar foi simpático ontem, Zé? O que você achou? Boa noite. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportivo. O homem foi simpático, viu? Tava passando ali, tirou umas fotos e tal, tava saindo de fininho. Eu falei, ô Ney, vai falar hoje? Ele falou, falo sim. Veio ali, respondeu algumas perguntas pra gente, depois respondeu algumas perguntas também ali pra aquela galera da fofoca, né, que a gente gosta também. Enfim, foi uma noite bem bacana lá no Instituto, em prol do Instituto Neymar Júnior, lá no Clube Monte Líbano. Mas a gente vai falar do São Paulo agora aqui no Gazeta Esportiva. O São Paulo a gente vem elogiando muito, né, professor Luiz Ubeldia, desde que chegou ainda não perdeu. O homem que não sabe perder. Em 10 jogos foram 8 vitórias, 2 empates, mas tem uma coisa que a gente tem que exaltar muito nesse início de trabalho, pouco mais de um mês do Luiz Ubeldia aqui à frente do São Paulo Futebol Clube, que é a defesa do tricolor, né? Nos últimos 4 jogos não sofreu gols, não tomou gol contra o Barcelona, Tajeres, Águia de Marabá, Cruzeiro, passou ilesa. E o Zubeldia, ele vem revezando muito esse elenco, né? Vem rodando muito o elenco do São Paulo aí desde que ele assumiu, depois que o Thiago Carpini foi demitido. Então já testou por ali Diego Costa, próprio Ferrarese, agora o Alan Franco ganhou a condição de titular ao lado do Arboleda. E aí na última entrevista coletiva lá depois da vitória para cima do Cruzeiro no Morumbis, vitória por 2-0, mostramos tudo para vocês no Mesa Redonda. O Zubeldia foi questionado sobre exatamente isso.
a defesa, né, do São Paulo. O que está rolando? E aí ele fez toda uma explicação, disse o que ele tem feito aqui na defesa do São Paulo, tem variado muito os jogadores, tem dado confiança, basicamente, né, para os atletas do São Paulo. E aí, hoje, a defesa do Tricolor, ela tem uma média aí de menos de meio gol sofrido por jogo. Se a gente pegar lá na época do Thiago Carpini, era mais de 1 gol sofrido por partida do São Paulo. Então, o Zubeldia, primeiro ele arrumou a casinha, primeiro ele arrumou a defesa, como a gente costuma brincar aqui no jargão, né? E aí depois sim foi dando confiança para esses jogadores e também o ataque deslanchou a fazer gol na mão do Zubeldia. Por falar em Zubeldia, viu, Michele? Temos imagens aí, né, diretor, para mostrar pra galera, porque o Zubeldia, hoje o São Paulo folgou ontem também, só volta a trabalhar amanhã aqui no CCT da Barra Funda. E aí o Zubeldia aproveitou o dia de folga para andar de trem em São Paulo, Michele. Você acredita? Pegou lá a linha Nova Esmeralda do trem da CPTM, linha que eu pego ali, a Mendes, Vila Natal, Osasco, eu pego ali na Vila Lobo, Jaguaré. Ele pegou, foi pro shopping com a esposa, com a filha, hoje é aniversário da filha do Zubeldia, a Lara. E aí o Zubeldia foi para um shopping, curtiu o dia com a família, ele tinha dito que ia fazer isso depois do jogo contra o Cruzeiro, né, entrevista coletiva, falou, não vou para a Argentina não, vou aproveitar minha folga aqui, vai ser aniversário da minha filha, eu tenho tudo que eu preciso por aqui, ficou por aqui. Gente como a gente, o Luiz Zubeldia pagou 15 conto ali, viu, Michele, nas 3 passagens dele, da esposa e da filha, e foi pro shopping, curtiu um fliperama, um negócio ali, gostou do jeitão Zubeldia, Michele, já virou paulistano o homem. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar um pouquinho de tudo do Zubeldia. Beijo grande. Aproveita agora, se ganhar a Libertadores, nunca mais pode fazer isso. Pessoal, tá na hora da festa, meu povo. Hoje, em comemoração aos 34 anos do Gazeta Esportiva, a gente vai conferir um pouquinho da história desse programa que a gente tanto ama. Muitas vezes, você já viu por aqui, a equipe que trabalha para colocar esse avião no ar. Hoje você vai conferir a evolução da nossa atração por meio das vinhetas que ficaram marcadas no imaginário de quem gosta de esporte e fica ligadinho na tela da TV Gazeta. Escuta a musiquinha. Ai, que lindo! Vem, turma, vem, Luquinha! Ó, louca aí! Olha só que barato! Cuidado, Luca, cuidado! Vai cair esse bolo! Vai cair esse bolo! Vem pra cá, vamos por aqui! Ai! Michele, Garrafa, a vídeo Gazeta! Garrafa. Para, Michele! Gente, colocar aqui, ó, tem uma parte do nosso time maravilhoso. Uma pequena parte, um pedacinho, uma cerejinha do bolo. Tá aqui, ó, olha que bolo lindo. Que lindo. Quem colocou o dedo no bolo? Você, né? Não fui eu não, ó, tem uma marca de dedo aqui. Vamos cantar parabéns para a Gazeta Esportiva? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. No Gazeta Esportiva nada! Tudo! Como é que É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Sim. Gazeta Esportiva, Gazeta Esportiva. Ó, vou soprar aqui. Aqui não tem 34 velhinhas, hein? Mas me ajuda a soprar. 1, 2, 3 e... Aê! Olha lá! Aê! Sem babar, sem babar. Olha, parou. Gente, ó... Queria agradecer aqui a toda a equipe que faz esse programa, que está por trás das câmeras. Nossa Muito equipe mais gente, né, Mico? Nossa, mas são centenas de pessoas. Nossa equipe de operações, comunicação, equipe de mídias, equipe comercial, superintendência. Transporte. O transporte, enfim. É muita gente mesmo, administrativo aqui também. E quero agradecer que antes da gente estar aqui no ar, a gente teve uma festinha aqui também, proporcionada pelo Pastifício Carazzi, lá da Moca, que mandou comidinhas maravilhosas. Tem
esfirrinha, coxinha, bolinha de queijo, inclusive esse bolo maravilhoso do Gazeta Esportiva. Obrigada, Vitor. Obrigada, senhor Bartolomeu, que está há 59 anos à frente do Carazzi, lá na Rua dos Trilhos e na Rosqueira Bueno. Um beijo pra vocês, brigadão. E eles vão estar fazendo a nossa festa na Sala VIP. Agora faltou a faca pra cortar o bolo. Eu quero... Ô, Gabriel, traz a faca, Gabriel. Vem correndo. Quero ver pra quem vai ser o primeiro pedaço. Não, mas não tem o pratinho. Ô, Gabriel, cadê o pratinho? O pratinho, Gabriel. O pratinho do bolo, só Gabriel. ver o primeiro pedaço pra quem vai ser. O pratinho tá lá. Não tem... Eu vou a Marcinha vai foi cortando buscar. em pedaços até chegar o pratinho, né? Tem que ir cortando. Mas você tem que cortar de maneira simétrica. Agora como é que vai fazer? Olha aqui, ó. Pra quem que é esse primeiro pedaço? Desejando muitas felicidades pro Finei. Nossa, fininho desse jeito aí? Pra nossa equipe, que o nosso programa tenha muita longevidade. Obrigada por todo o apoio que a gente recebe da direção, da nossa superintendência. Nossa! Olha. E do nosso... Calma. Ó, esse primeiro pedaço aqui, eu vou dar, sabe pra quem é? Pro nosso telespectador que nos acompanha há 34 anos. Um beijo grande pra vocês, obrigada pelo carinho. Amanhã nós estamos de volta com o Gazeta Esportiva e o ano que vem tem 35 anos de programa. E a enquete, qual clube, a gente já está começando a planejar a festa, qual clube paulista vai ter o confronto mais difícil nas oitavas da Libertadores? Maiane, responda. Palmeiras, 84% dos votos. Beijo. Tchau, Vou comer gente. aqui por vocês. Tchau.